Com a sua pessoa aqui, como vice-presidente da CTB, eu quero cumprimentar toda a direção dessa importante central, toda a classe trabalhadora, a ela conectada, na pessoa da Márcia, cumprimento toda a equipe da CTB também, e, em primeiro lugar, eu quero agradecer a honra de compartilhar esse painel com o querido Hermes Zanetti. O Zanetti é a fonte da nossa luta, né? Porque a nossa luta decorre da dele, é uma continuação, porque o que dá respaldo constitucional à auditoria cidadã tem origem na luta desse grande brasileiro, Hermes Zanetti, que nós tivemos a honra de homenagear no nosso último seminário nacional, porque o Brasil tem que conhecer, né, os nossos lutadores e lutadoras, e o Hermes Zanetti é uma dessas pessoas. Bom, eu preparei uma apresentação, porque até se não der tempo de falar tudo, os dados ficam para vocês, com links para pesquisarem um pouco mais. Então, eu não sei se eu estou autorizada aqui pela direção a compartilhar tela. Veja se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu abrir. A Márcia está providenciando, Maria Lúcia. Está ótimo. Então, o tema, não é, que vocês escolheram é o sequestro da política e da economia pelo rentismo e a auditoria da dívida. Vamos ver aqui, está aberto. Agora, compartilhar. Vamos ver. Está dando para ver aí a tela? Sim, eu estou vendo. Que bom. Ótimo, então vamos lá. Bom, eu queria colocar uma perspectiva histórica. Como é que acontece esse sequestro? Que eu concordo inteiramente com o título que vocês colocaram. Nós estamos passando por um completo sequestro, tanto da política como da economia, pelo rentismo. E como que conseguem fazer isso? Então, eu queria fazer uma perspectiva histórica aqui, mostrando como o mercado produz as crises, como as crises contam com uma imensa responsabilidade do setor privado, os bancos, e também do setor financeiro institucional. Então, o setor financeiro, tanto a parte privada, os bancos, como a parte institucional. Aí, na parte institucional, entram os bancos centrais, entra o BIS, que é uma instituição privada que fica lá na Suíça e manda nas regulamentações financeiras no mundo, o FMI, o Banco Mundial, que são braços do BIS. Então, as crises são produzidas, fabricadas, com grande responsabilidade do setor financeiro. Invariavelmente, em todas as crises, nós verificamos uma explosão da dívida pública e também uma explosão do lucro dos bancos, claro, porque esses mecanismos que produzem crise alimentam o lucro dos bancos, são sempre operações que atendem os interesses dos bancos. Aí, pronto, produzem a crise, a dívida explode. E aí? Quais as medidas para debelar a crise e pagar a dívida? Planos de ajuste fiscal e austeridade que recaem principalmente sobre a classe trabalhadora e sobre o conjunto da sociedade, com cortes de investimentos e gastos públicos. O que mais? Qual outra medida que sempre vem para debelar a crise e pagar a dívida? Privatizações. Então, perda de patrimônio público e contra-reformas, perda de direitos. Então, isso vem acontecendo em vários ciclos. Só para ilustrar isso que eu falei, para não ficar parecendo uma coisa assim teórica, né, da minha cabeça, nós podemos ilustrar aqui o que foi a crise dos anos 70.
tem muita gente que coloca lá na alta do petróleo. Realmente houve uma alta do preço do petróleo, mas a principal causa da crise financeira dos anos 70 foi o excesso de liquidez decorrente do fim da paridade dólar-ouro. Aquilo ali possibilitou que o Fed, o Banco Central Americano privado, emitisse dólar à vontade e saísse pelo mundo oferecendo empréstimos, no momento em que a maioria dos países que aceitaram esse empréstimo estavam sob ditaduras militares. Então, o fato central ao fim da paridade dólar-ouro fica, na maioria das publicações, ou omisso ou lá, num outro plano menor. E o cenário que aparece é a alta do preço do dólar. Nos anos 80, o que produziu a crise? A elevação unilateral das taxas de juros internacionais. Por quê? Com essa oferta de liquidez a juro aparentemente baixo na década de 70, tanto os países como o setor privado, multinacionais, bancos, se endividaram brutalmente. Depois que eles já estavam todos endividados, tanto o setor público como privado, o que os bancos que controlam tanto o Fed nos Estados Unidos, como a Associação de Bancos de Londres, que controlam as taxas LIBOR e Prime, o que eles fizeram? Passar a taxa de 4%, 5%, até 6%, no máximo que estava lá na década de 70, aumentaram para 21,5%. Eles é que produziram a crise ao aumentar essa taxa unilateral. Na crise dos anos 90, aqui no Brasil foi provocada pela política monetária do Banco Central, que, com a desculpa de controlar a inflação, elevou juro, a taxa Selic básica, para quase 50% ao ano. E tem gente que ainda elogia isso. Isso aí nos condenou. Nós tivemos 2 décadas perdidas, 80 e 90, por culpa do Banco Central, porque lá, quando aumentaram as taxas de juros e veio a crise, o FMI entrou aqui e falou: Banco Central, você tem que assumir as dívidas, tanto do setor público como do setor privado. E ele assumiu. Nós nos transformamos em exportadores de capitais. Na década de 90, vieram esses erros da política monetária, transformação da dívida externa suspeita de prescrição. O que é uma dívida suspeita de prescrição? Morta. Foi transformada em dívida interna, com aqueles juros exorbitantes. Também aquela dívida ressuscitada lá fora foi também usada como moeda para comprar empresas privatizadas, como a Vale do Rio Doce. Então, tivemos na década de 90 um avanço brutal das contrarreformas e das privatizações insanas, ainda por cima, usando esses títulos que deveriam ter sido anulados, conforme, inclusive, vários estudos, e ainda serviram para comprar nossas empresas estratégicas. Chegamos aí na crise de 2007 lá fora, nos Estados Unidos, de 2010 na Europa, localizada nos bancos, de novo. Eles é que fizeram a farra dos derivativos. E aí? Os bancos centrais, tanto americano como europeu, tomaram a decisão de salvar os bancos à custa de quem? De novo, da classe trabalhadora e do povo e do patrimônio público, porque as privatizações lá fora também explodiram e os planos de austeridade também. Então, todos esses exemplos aí ilustram esse modelo de fabricação da crise pelo mercado, explosão da dívida, adoção de medidas de planos de ajuste e austeridade para pagar a dívida. A última foi essa crise que nós vivemos de 2014 para cá, que derrubou o PIB em 2015 e 2016 em 7%, e de lá para cá, amarrados. Estamos amarrados. Por que essa crise foi provocada aqui no Brasil? Nós vínhamos com um crescimento do PIB em média de 4%. Teve anos ali no governo do PT, da Dilma, que o PIB chegou a crescer mais de 7%, mas na média ficou ali em torno de 4%. Por que de repente, em 2015 e 2016, despenca 7%?
se nós temos tantas potencialidades no nosso país, se nós temos mantido mais de 4 trilhões em caixa, chegamos a 5 trilhões no final de 2020. Dinheiro em caixa, porque tem muita gente que fala assim, o Brasil tem floresta, tem água, mas não tem dinheiro. Que não tem dinheiro, gente? Olha aí, dados oficiais. Temos mantido mais de 4 trilhões em caixa, final de 2020, 5 trilhões, mas tudo isso está reservado para o rentismo. A crise de 2014 para cá foi fabricada. E não afetou somente o governo federal, o plano federal, não. Tem afetado brutalmente estados e municípios. Mas o lucro dos bancos seguiu aumentando, como sempre, como modelo, não é? Essa crise foi fabricada, nós temos denunciado isso. Tem artigo que eu publiquei em janeiro de 2016, o Banco Central está suicidando o Brasil, parafraseando o Piketty, mas ninguém fez caso. E a crise está aí. Tem artigo em livro, tem vídeo, esses vídeos, esses links estão todos aí, essa exposição aqui, fica à vontade para a CTB publicar, e também nós vamos publicar na página da auditoria. Só para a gente ilustrar quais os fatores que produzem crise na economia. Isso não está muito claro em todos os livros, não, mas esse livro aí, um livro, inclusive, do mercado financeiro, tá? Ele traz muito didaticamente trabalhos acadêmicos que explicam quais fatores produzem crise no capitalismo. Guerra, pestes, como agora estamos em pandemia, quebra de safra e quebra de bancos. Algum desses fatores estava presente lá em 2014? Nenhum deles. Nenhum deles. O que provocou a crise está aí, com dados. Foi o custo da política monetária do Banco Central. O Banco Central elevou a Selic para 14,25% ao ano e ficou aí mais de um ano. Ao mesmo tempo, aumentou a remuneração da sobra de caixa dos bancos, o volume de moeda esterilizada da economia chegou a 1 trilhão. Gente, tirar a moeda de circulação da economia é a mesma coisa que você cortar o pulso de uma pessoa. Você sangra, tira o sangue do corpo dessa pessoa. O que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. E a economia brasileira entrou em inanição. Junto com isso, porque não é fácil produzir uma crise num gigante como o Brasil. Junto com isso, o Banco Central botou o pé no acelerador do swap cambial, saiu na Globo, olha essa notícia aí no cantinho. Em um ano, o prejuízo foi de 120 bilhões. Mas o resultado negativo, que está lá nas tabelas que a gente olha, foi 207 bilhões de reais. 207 bilhões só de swap. Isso tudo vai parar na conta da dívida. Emitir o título em excesso, quase meio trilhão a mais do que precisava. Por quê? O mercado queria título? Onde no mundo eles iam achar essa remuneração aí de quase 20% ao ano? Porque a Selic estava 14,25%, mas títulos chegaram a ser emitidos a taxas de 16%, 17% ao ano, até mais. Então, os bancos queriam títulos para ganhar com essa remuneração generosa, e o Tesouro emitiu. Nós fizemos pedidos de informações oficiais, através de parlamentares, e o Tesouro respondeu, isso é para formar colchão de liquidez. É a mesma coisa, gente, que um de nós ir ao banco, pegar um empréstimo com juro abusivo e botar o dinheiro debaixo do colchão. Isso o Tesouro fez em centenas de bilhões de dólares. Olha, juntando tudo isso aí, e muitas coisas mais, mas eu pontuei aí os mais gritantes, a dívida interna explodiu em 11 meses de 2015, 732 bilhões. Nem um centavo dela foi usada para investimento. Investimento foi 9,6 bi e não foi financiado por dívida. Produziram a crise e prepararam o campo para o golpe. Porque se a economia tivesse indo bem, não haveria espaço para o golpe contra a presidenta Dilma. E aí, depois da crise produzida, vem as medidas, né? Tem que fazer emenda do teto para
controlar os gastos, mas o gasto com a dívida ficou fora do teto. E aí vieram as contrarreformas, as desonerações que prejudicaram o financiamento da Previdência e depois foi usado como justificativa para a contrarreforma da Previdência. E todas essas medidas estão passando, como eu vou mostrar. Olha aí o documento da recente reforma administrativa, PEC 32, que está rolando lá na Câmara. Esse documento aí de apresentação da frente parlamentar remete lá na crise. Olha só como que justificam as contrarreformas com a crise. A crise iniciada lá em 2014, a dificuldade de retomar a economia que persiste até hoje, e por aí vai, justificando mais um desmonte do Estado. E, em plena crise, de novo, olha o lucro dos bancos. 2015, quando a gente estava assistindo aí a quebradeira de empresa, porque quando o juro sobe desse jeito, gente, todas as empresas, principalmente as pequenas e médias, que são as que mais movimentam a economia brasileira e que precisam de capital de giro, elas vão à falência. Porque o custo do dinheiro fica alto demais, o lucro delas não consegue cobrir. Então, elas entram em asfixia e quebram. E quando as empresas pequenas e médias quebram, vem o desemprego recorde, como nós tivemos em 2015. Nesse cenário de queda do PIB, desemprego recorde, quebradeira de empresas, o lucro dos bancos chegou a quase 100 bilhões e eles ainda fizeram uma provisão, uma reserva de 187 bilhões que sai do lucro. Então, o lucro efetivo foi quase 300 bilhões. Por quê? Porque aqueles mecanismos que produziram a crise, da remuneração da sobra de caixa dos bancos, do swap, da emissão excessiva de títulos, do juro altíssimo, quem ganhou com isso? Os bancos. Então, vocês viram a confirmação do modelo? É o modelo. O que aconteceu a partir de 2014? Eles apresentaram um lucro reduzido, mas os dados do próprio Banco Central, está pequenininho aí, mas depois vocês podem acessar e ler. O dado do próprio Banco Central comprova o quê? Quando eles mostram publicamente um lucro menor, a provisão, que é aquela reserva que eles deduzem do lucro, olha lá, explode, tá? Então, eles fazem uma reserva gigante, fica aquilo ali guardadinho, depois eles fazem a reversão daquela reserva para o lucro, tá? Com essa história, gente, a dívida externa bruta, que envolve toda a obrigação que tem o respaldo do Banco Central, chega a quase 600 bilhões de dólares. Então, muita gente ainda acha, até hoje, que quando o Lula fez aquele pagamento ao FMI, ele acabou com a dívida externa. Ele acabou com a dívida externa junto ao FMI. O FMI sempre foi um dos menores credores do Brasil. Os maiores credores externos sempre foram os bancos privados internacionais, até hoje. E a dívida interna, que era praticamente nula ali no plano real, com os erros de política monetária do Banco Central e essas operações aí que geram dívida pública sem contrapartida, já está em quase 7 trilhões. Nós estamos, gente, sob a ditadura do capital. Saiu no início desse ano um artigo em toda parte dessa economista do Credit Suisse, um banco internacional privado, dando um ultimato para o país, falando que se o Brasil não fizesse reforma em 6 meses, o juro e o dólar iam subir. Dando ultimato. E o que ela queria? PEC 32, PEC 186, independência do Banco Central. Pois bem, a PEC 186 foi aprovada, independência do Banco Central foi aprovada, a PEC 32 está andando, e os juros subiram e o dólar explodiu. Vocês estão entendendo? É assim, é incrível. Olha só esse ano de 2021, em plena pandemia, com votações virtuais, né? Olha o que já passou. Só este ano. Independência do Banco Central. Depois de independente, ele já subiu o juro 3 vezes e já anunciou que vai subir de novo.
sob a falsa alegação de controlar a inflação, sendo que a inflação não reduz com o aumento de juro. A inflação aqui no Brasil decorre do aumento da gasolina, dos alimentos, do gás de cozinha, do preço da energia. Alguma dessas coisas que produzem inflação reduzem quando o Banco Central aumenta juros? Não! É mais uma desculpa para alimentar o rentismo. Acabou de ser aprovada a Bolsa Banqueiro, o projeto de lei 3877 de 2020, que transforma em lei a remuneração da sobra de caixa dos bancos. A PEC 186, que já virou emenda 109, facilitação de operação em dólar no país, risco de dolarização, abertura para fazer operações com derivativos que produziram a crise lá fora. PL 5387 já foi aprovado na Câmara, está no Senado. Privatizações, vocês viram aí o crime de lesa-pátria na privatização da Eletrobras e várias outras andando. O esquema da securitização de créditos, gente, é um esquema parecido com o empréstimo consignado, só que com recurso público. Olha o privilégio dos bancos. O dinheiro para pagar o rentismo agora nem vai chegar ao orçamento com esse esquema de securitização. O contribuinte pagou no banco, lá no banco mesmo, antes do banco depositar na conta do Estado, do município ou da União, a quem pertence aquele tributo. Antes disso, o dinheiro já vai vazar para o rentismo, tá? E olha que absurdo, o próprio Tesouro Nacional, com esse regime de recuperação fiscal, que não é recuperação, é implosão, está sugerindo aos estados para adotar isso. Tá? Então, aí você vê, lá como vocês colocaram no título, o sequestro da política. A política também está a serviço do rentismo. Tá? Passou também esse ano o Orçamento Federal de 2021 com amplo privilégio para os gastos com a dívida. O Orçamento 2021 aprovado no Congresso reserva quase 54% dos recursos para gastos com a dívida. Enquanto isso, o desemprego dispara, a fome atinge mais da metade da população, porque os jornais falam insegurança alimentar. Gente, vamos falar claro, insegurança alimentar é fome. Mais da metade da população brasileira não tem o suficiente para garantir a sua nutrição. Então, isso aí, gente, é um abuso. É um abuso muito grande, não podemos compactuar com isso. À beira do colapso sanitário, o Congresso priorizou entregar o Banco Central para banqueiro, o atendimento da demanda do setor financeiro com a emenda 109, com a PEC 32, com a Bolsa Banqueiro. A Auditoria Cidadã enviou interpelação para os parlamentares. Em relação à PEC 86, teve pouquíssimo debate no Brasil, pouquíssimo esclarecimento. A Auditoria Cidadã, mais uma vez, fez a sua parte. Fizemos live com o ministro Aires Brito. Nossa equipe de pesquisadores publicou e escreveu vários artigos que a gente publicou. O último foi esse aí, Mentiras e Riscos da PEC 32. Eu estou correndo um pouquinho, mas todo esse material, como eu falei, vocês vão poder acessar para eu ficar aqui dentro do tempo. Essa PEC 32 está repleta de mentiras. Se fizermos um comparativo honesto, com dados corrigidos pelo IPCA, porque os dados que o governo está divulgando para dizer que o gasto com o servidor público aumentou 145%, é mentiroso, tá? O gasto que ele coloca lá é como se não existisse inflação no Brasil. Se a gente considerar a inflação pelo IPCA, tanto nos gastos com a dívida como de pessoal, olha aí a verdade. Dados oficiais dos últimos 20 anos. Olha lá embaixo a reta vermelha, o gasto com pessoal. Teve um aumento mínimo ali a partir de 2008, que foi um aumento concentrado em
Educação. A maior parte desse aumento do gasto aí foi educação. Todo mundo se lembra dos concursos para professores e professoras dos institutos federais e das universidades públicas, técnicos também das universidades, que foi feito ali no ano de 2008, 2009. Então, em educação, quer dizer, em investimento, está praticamente uma reta. Agora, olha em cima os gastos com a dívida. Dando saltos, esses saltos coincidem com as fabricações das crises, tá? O déficit sempre esteve no Banco Central, os dados oficiais mostram isso. A dívida pública, para já ir caminhando aqui para a conclusão, a dívida pública deveria ser um importante instrumento de financiamento do Estado. Quando a dívida é contraída para financiar investimento produtivo, ela é benéfica, porque o dinheiro entra, o governo faz investimento, investimento gera emprego, gera renda, o dinheiro circula na economia, todas essas operações dessa circulação geram tributo, o Estado recebe aquilo e tem como pagar a dívida. Então, a dívida em si, ela não é uma coisa má. A dívida deveria ser algo muito bom, deveria ter um funcionamento sustentável. Mas o que as nossas investigações de 20 anos de pesquisas têm provado? Para que tem servido a dívida pública no Brasil? Tem audiência pública no Senado sobre isso, tem artigo, tem live, tem muito material para vocês acessarem. A dívida tem servido para alimentar esses mecanismos financeiros sem contrapartida alguma ao país. E esses nossos estudos foram comprovados pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União. Em audiência pública no Senado, o link está aí, o Tribunal de Contas afirmou que a dívida não serviu para investimentos no país. O próprio Tribunal de Contas declarou. Ora, se não tem servido para investimento, tem servido para quê? Para remunerar a sobra de caixa dos bancos, para cobrir prejuízo de swap cambial, para pagar juros exorbitante, para emitir título à vontade e não usar o título, ficar só pagando juro para o mercado, né? O orçamento da União, o orçamento pago, executado em 2020, inclusive 2020 é um orçamento especial porque nós contamos aí com os acréscimos de recursos autorizados pelo chamado orçamento de guerra, né? Olha o que aconteceu. Apesar dos aportes em educação, em assistência, etc., o gasto com a dívida foi o que mais cresceu. E a educação perdeu recursos em 2020. O link desse artigo está aí. Tem uma tabela em que a gente mostra o comportamento dos principais gastos, tanto em termos nominais como percentuais. A educação, gente, está perdendo recurso a cada ano. Nenhum país desenvolve sem educação. A educação é a mola que impulsiona recursos para educação, para ciência e tecnologia, é que empurra o desenvolvimento. Aí muita gente fala, não, mas a dívida de 2014 para cá, quando acabou o superávit, ela está financiando gastos sociais. Olha só a importância de uma auditoria. Nós investigamos os dados. Olha a manobra que tem sido feita. O governo usa recursos que não tem nada a ver com emissão de título, tá? Não tem nada a ver com emissão de dívida, recurso de outras fontes que poderiam ser usados esses recursos para educação, para saúde, para assistência, para qualquer gasto social. O que o governo faz? Pega esses recursos e paga dívida. Isso aí foi, nesse período de 2014 e 2020, 1.810 trilhão, tá? O Brasil, o governo federal pegou recurso de outras fontes e pagou dívida. Ao mesmo tempo, o que ele fez? Emitiu dívida para pagar gasto com previdência, com saúde e outros programas. Aí ele divulga só essa parte. Quanto que ele emitiu de dívida para isso? 908 bilhões. A metade do que ele gastou de dinheiro que dava para pagar esses 900 de gasto social
e ainda sobrava mais 900. Entenderam a manobra? Só que eles fazem o discurso só dessa segunda parte vermelha aí, que está representada em vermelho aí no gráfico, de dívida emitida para pagar gasto social. Eles só fazem o discurso dessa parte. E aí vem a importância de uma auditoria. A gente vai lá e desmascara. O link do artigo do nosso pesquisador Rodrigo Ávila está ali. Por conta dessa utilização invertida da dívida, que não tem servido para investimentos, eu criei esse termo aí desde 2007, quando eu estava lá no Equador. Sistema da dívida. Quando a gente fala sistema da dívida, nós estamos falando da utilização do endividamento público às avessas. Desse esquema que, ao invés de usar a dívida como instrumento de financiamento do Estado, funciona como um mecanismo de contínua subtração e transferência de recursos para os bancos, sem contrapartida. O sistema da dívida, ele opera por meio de engrenagens, como a gente representa aí, e ele integra o modelo econômico para garantir os privilégios financeiros. Ele conta com o sistema legal, né? Porque, olha aí as leis, a aprovação do projeto 3877, por exemplo, para garantir o respaldo legal para a remuneração da sobra de caixa dos bancos. O sistema político está ligado, porque quem vota as leis? E a corrupção é intrínseca a esse modelo. A grande mídia não vai falar disso, e a cabeça do sistema da dívida é o sistema financeiro nacional e internacional, institucional e privado, que produz as crises e segue todo o modelo que eu já falei. O escândalo, vou dar exemplo só de 2 escândalos para encerrar. Em âmbito federal, o maior escândalo é a Bolsa Banqueiro. Essa Bolsa Banqueiro foi o principal mecanismo responsável pela crise fabricada a partir de 2014, porque esse mecanismo provoca escassez de moeda na economia, provoca elevação da taxa de juros de mercado que amarra tudo, provoca explosão da dívida pública e rombo nos cofres públicos, porque o dinheiro para remunerar os bancos sai do Tesouro Nacional. Esse diagrama aí mostra como a sociedade é lesada e é chamada para pagar a conta, né? Dinheiro da sociedade que está depositado nos bancos, dinheiro da classe trabalhadora, das empresas, de órgãos do governo, que fazem ali seus depósitos, suas poupanças nos bancos, deveria retornar à sociedade em empréstimos a juro baixo, mas isso não acontece. O crédito é escasso e há juro de mercado abusivo. Por quê? Porque o banco destina sua sobra de caixa para depositar no Banco Central, e só ele ganha juro, às nossas custas. Tá? O Tesouro gastou quase 3 trilhões com o Banco Central em 10 anos. A pergunta é, nós temos dinheiro para remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos? Essa é a prioridade do país? Tem material na auditoria sobre isso. Em plena pandemia, essa operação, que o próprio mercado chama de overnight, né? Porque é o nosso dinheiro que fica lá no banco e o banco bota lá no Banco Central e ganha juros. O Correio Brasiliense chegou a noticiar, gente, enquanto as empresas quebravam por falta de crédito, essa operação bateu em 1 trilhão e 600 bilhões em agosto de 2020. Tá? Isso aí é de uma violência, tá? No mês seguinte chegou a 1 trilhão e 700. Em vez de interromper essa política monetária suicida praticada pelo Banco Central, o Congresso aprovou autonomia, tá? O rombo das contas públicas está no sistema da dívida. E nós temos que entender, desmascarar esse sistema da dívida, porque em âmbito dos estados agora, o capital não quer mais apenas o juro, quer se apoderar diretamente da arrecadação no esquema semelhante ao consignado, que é a tal da securitização, como eu falei. Os contribuintes vão pagar na rede bancária, mas o dinheiro não vai ser depositado diretamente na conta do ente público, não. Vai cair num ralo. Vai cair no ralo da tal conta vinculada e dela já vai vazar para
para o mercado. Nossa luta é por uma auditoria que está prevista na Constituição de 88, graças à luta do nosso querido Hermes Zanetti, está lá na Constituição, ninguém pode negar. Essa luta tem respaldo também no plebiscito popular que aconteceu no ano 2000, com mais de 6 milhões de pessoas votando, exigindo auditoria, porque uma das perguntas era: você concorda em pagar a dívida sem realizar a auditoria prevista na Constituição? E mais de 6 milhões de pessoas responderam não. Então, nossa luta tem respaldo constitucional, tem respaldo popular, e mais, nós somos movidos por essa escassez brutal que existe aqui no Brasil. Então, nós queremos auditoria de cada centavo pago com o nosso sacrifício. Deixo aqui vários links que defendem a auditoria. Deixo aqui também um convite para vocês acessarem essa campanha. É hora de virar o jogo. Tem 24 vídeos, muito texto, tá? Para encerrar esse quadro aí, ó. Brasil é riquíssimo. Brasil não é qualquer país. E a nossa realidade é de extrema abundância. Nós somos ricos em nióbio, petróleo, água doce, área agricultável, riquezas minerais, terras raras, riquezas biológicas, extensão territorial, clima favorável, potencial energético, industrial, comercial, riqueza humana e cultural inigualável, e riquezas financeiras, como eu falei, mais de 4 trilhões há anos. E, além disso, temos dívida ecológica por cobrar, temos arrecadação tributária por cobrar, porque rico não paga imposto nesse país, e a nossa realidade concreta é de abundância. Tudo isso que eu falei aí é concreto, palpável, real. Mas o nosso povo vive numa escassez, vive em crise. E na fome está aí o desemprego, o aumento da pobreza, da extrema pobreza, o nosso desenvolvimento socioeconômico amarrado e a dívida explodindo e o lucro dos bancos também. Nós não podemos ficar assistindo isso. O papel da classe trabalhadora, de todas as centrais, de todas as entidades, é identificar o que separa a realidade de abundância do cenário de escassez para direcionar suas lutas para o lugar certo. E isso está nesse modelo econômico errado. O modelo é desenhado, é projetado para concentrar renda e riqueza e jogar o povo na pobreza e impedir o nosso desenvolvimento. E esse modelo, ele tem sustentação no sistema da dívida, na política monetária suicida, no modelo tributário regressivo e nesse modelo extrativista irresponsável para com as pessoas e o ambiente, a gente fica só com o dano ambiental. Então, esses são os pontos que a gente tem que focar e mudar para virar esse jogo, e esse jogo só vai virar quando o povo tiver conhecimento da realidade, porque não adianta massa de manobra, a gente tem que criar uma mobilização consciente, partir para ações concretas, rejeitar essa PEC 32, investigar o Banco Central, auditoria com participação social, é hora de virar esse jogo. Muito grata, eu aguardo vocês nas redes sociais da Auditoria Cidadã, e essa apresentação fica disponível tanto na página da auditoria, como eu falei, como também aqui entregue com muita alegria para a CTB e todos que participam dessa importante central.